A instabilidade da rede estadual, ela causa espanto. Todo ano, Minas tem uma novidade, gente. Se nós começarmos a pesquisar outros estados, sim, as pessoas terminam nos outros estados e em muitas redes municipais com a vida resolvida. Quando começa o final do ano é que o inferno na vida dos profissionais da educação da rede estadual começa. Os convocados e contratados, o inferno é janeiro, né? O inferno é janeiro, do emprego, do não emprego, da vaga que some, de ter mandado para uma vaga que não existe, ou a turma não se formou, então a gente ainda não sabe. Tudo efetivo começa antes, né? Nós estamos em novembro, dezembro. Então, essa instabilidade, ela não é normal numa rede. Quantidade de memorandos que os diretores de escola recebem, sempre orientando a orientação anterior, explicando, isso não é normal em rede. Se nós fizermos aqui um dia, chamando outras redes estaduais, as redes estaduais filiadas à CNTE, isso não é um curso normal. Não é um curso normal. E não pode nem dizer porque é no primeiro ano do governo, que aí o governo está vendo outra perspectiva, está organizando a rede. Nós estamos no 4º ano do governo, não é? Então, assim, essa instabilidade, ela é adoecedora. Eu não sei se todo mundo tem a coragem de dizer isso para vocês, mas então estou dizendo. Ela é adoecedora, que é sempre instável, gente. Por que a gente não pode tornar a vida do profissional da educação um pouquinho mais estável? Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Tivemos audiência pública na Assembleia Legislativa, organizada pela deputada estadual Beatriz Cerqueira, e tratou sobre o artigo 11 da resolução 4789, ela que foi publicada no dia 11 de novembro de 2022, e que está tratando lá sobre o quadro de pessoal da escola. Como é que vai ser a composição, atribuição de funções, distribuição de aulas? Isso aí está dando muita polêmica, viu pessoal? E é por isso que a deputada pediu essa audiência, que contou com a participação do superintendente, Tarcísio, Glaucia, que também é superintendente lá, subsecretária, né? Vamos dizer assim, de gestão de recursos humanos, da Secretaria de Educação, gestão de pessoas. E nós tivemos nessa audiência a participação também da coordenadora Denise Romano. O objetivo do vídeo aqui é apresentar para vocês um resumão do que aconteceu nessa audiência. Nós vamos falar, por exemplo, pessoal, sobre a alteração no artigo 11 da resolução 4789 e também trazer detalhes sobre como que foi decidida essa questão aí do vice-diretor não poder ser convocado, não poder ser servidor designado na rede estadual, que me parece foi uma nota técnica do Ministério Público. E aí nessa nota técnica da 25ª Promotoria da Educação, ela recomendou que não fosse autorizado aí no caso. Eu não tive acesso à nota técnica, estou fazendo aqui uma leitura do que eu vi na apresentação, dita ali pela deputada e pela colega Glaucia aí da Secretaria de Educação, mas tratando aqui sobre uma recomendação do Ministério Público em relação à convocação de trabalhadores para a função gratificada de vice-diretor. E o mais interessante aqui, e aí uma crítica que a deputada estadual Beatriz Cerqueira vai fazer, é que essa nota técnica ela é anterior à resolução, quer dizer, houve tentativas, tratativas por parte do governo de Minas em relação ao Ministério Público, essa nota, mas mesmo com todas essas tratativas, a Secretaria de Educação ela não publicizou essa informação. O Ministério Público autorizou a deputada estadual informar, transmitir essa nota pública para todos, porque era uma orientação pública, mas quando souberam dessa situação, já havia publicação da resolução 4789 com a proibição, né pessoal? Com a proibição dessa questão aí do vice-diretor. Na verdade, nem é 4789 que se refere à escolha de diretor, né? Foi a própria resolução que tratou sobre o processo de escolha de diretor e vice-diretor na rede estadual de ensino. Outra resolução importante aí, processo que está acontecendo
no momento em que eu estou gravando esse vídeo, hoje dia 24 de novembro de 2022. Mas foi uma crítica feita aí pela deputada. Além disso, pessoal, nós temos vários comentários lá, e o que pesou aí a questão da decisão em relação ao artigo 11 foi essa questão da obrigatoriedade. Palavras que são notoriamente utilizadas aí pelo governo de Minas, e vocês acompanharam aí logo no início, na descrição do vídeo aí, na fala da deputada Beatriz Cerqueira. E que, segundo a deputada, tem causado aí essas legislações, essa série de memorandos. O governo lança um memorando, daqui a pouco está lançando um memorando para explicar o memorando anterior, ou gerando um memorando, gera uma resolução também, gera em seguida também uma orientação, como essa aí, dessa resolução 4789, que tem aí uma orientação SGP, né, 01/2022. E essa orientação, ao que parece, contraditória em relação ao texto da resolução. Bom, tivemos também falas lá sobre vice-direção de escola, vai explicar exatamente por que não houve autorização para que o vice-diretor de escola fosse designado, convocado, e que a determinação é de que deveria ser do pessoal efetivo. Vai falar também sobre a questão dos ASBs e também as suas jornadas. Tem uma parte aqui interessante que a deputada fala da responsabilidade aí dos ATBs, chamados ATBs financeiros, mas ATBs de caixa escolar. Houve uma discussão em torno do artigo 13, você que é ATB, vale a pena acompanhar. Já falei aqui do ASB e também do diretor de escola. Ela diz então que na Assembleia Legislativa tem várias pautas que tratam sobre a valorização do diretor de escola. A deputada Beatriz Cerqueira também tratou sobre os ASBs, como eu mesmo disse, referindo-se, lembrando da questão da onda roxa, aquelas horas mais que estavam trabalhando lá. Bom, foi um debate bem interessante, né? E que eu vou apresentar um resumo para vocês aqui para não ficar grande demais. Agora, a palavra dita no momento lá foi mediação. A ideia da Assembleia, da organização, né, da presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, é fazer uma mediação para que possa resolver a vida de milhares de trabalhadores que estão vendo um problema na resolução 4789, muito especialmente em relação ao seu artigo 11. Vamos deixar isso claro para vocês. Agora, o Tarcísio vai falar também, pessoal, bem ao final do vídeo aí, sobre a questão da movimentação. Atenção, você que tem interesse aí, tá? Pediu remoção, mudança de lotação, ele vai falar sobre a movimentação, a questão do concurso 07/2017, questão de nomeações. E é isso, pessoal, acho que vale a pena vocês acompanharem esse vídeo até o final. Quero terminar o vídeo aqui fazendo uma crítica aqui às falas da responsável pelo governo em relação ao ATB, né, que tem um trabalho extremamente desgastante na instituição de ensino, e que o trabalho do ATB ele não é sazonal, como foi colocado aí. Quem trabalha na instituição de ensino lida com ATB, quem trabalha com prestação de conta, caixa escolar. A escola não compra só um período que compra, para de comprar, não. A escola compra o tempo todo. O tempo todo a escola está lidando com prestação de conta. Em janeiro mesmo agora, nós já temos que pensar na prestação de contas de março. E quem é que auxilia o diretor nesse processo aí? O ATB, que é responsável pela caixa escolar. Então, força para o parágrafo único do artigo 13 da resolução 4789, porque se não tiver perfil para trabalhar com caixa escolar, realmente, como o próprio diz a orientação, né, 01/2022, pode contratar um servidor aí, ATB para fazer essa função. E não tem como fazer, companheiros aí da educação, não tem como a ATB que trabalha com caixa escolar lidar com duas situações, não. Ele cuida do CIMAD e vai fazer caixa escolar. Não existe isso. O trabalho do ATB, que a gente não pode falar financeiro, é exaustivo. Assim como o trabalho do ASB. Você pega um ASB, por exemplo, e coloca para olhar aluno nos 20 minutos ali do recreio, o ASB que foi contratado para essa necessidade, né, de ficar ali acompanhando o aluno deficiente, com altas habilidades, superdotação, TEA, transtorno do espectro autista, ele para ali aqueles 20 minutos e deixa de fazer a limpeza. Você pode até organizar isso, não há problema nenhum, porque ele foi contratado para essa situação.
mas o ASB de limpeza, ele não para momento nenhum para fazer limpeza, cuidar de aluno, não dá tempo para isso. É o tempo todo envolvido na limpeza da escola, assim como os outros ATBs, que cuidam lá do CIMAD, história escolar, transferência escolar, prestação de custo, uma série de coisas. Então não é possível pensar em atividades sazonais. Não existe atividade sazonal na educação em relação ao ATB. O que existe são programas, é o SUSEM. O SUSEM é sazonal. A secretaria emite lá uma nota, cria uma resolução, o pai vai ter escola, faz a sazonal matrícula, renovação de matrícula sazonal. Mas não tem um momento que ele para ficar ali, eu vou parar agora essa função, eu vou para outra. Sazonal é avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho, eu concordo que ela é sazonal. Tem períodos que você tem muita atividade, tem que inserir os PGDIs, tem que fazer as entrevistas, é sazonal. Mas o trabalho de ATB, e principalmente aquele que mexe com o carro escolar, não é sazonal, precisa entender isso aí. Tá, pessoal? Agora a questão da atribuição de aulas, atribuição de funções aí, tem que ser revista mesmo. A vida toda, a Secretaria de Educação publicou resoluções em que permitia essa distribuição. Agora, cria um texto onde obriga. Cria um texto no artigo 13 em que deverá utilizar um servidor efetivo para a função de caixa escolar. Não tem lógica isso aí. Olha, cuidado com palavra, viu? Uma palavra muda completamente o sentido das coisas. E faz a gente perceber muito mais do que há por vir aí. Afinal de contas, nós temos 4 anos de governo aí pela frente. Mas vamos acompanhar o vídeo porque é interessante, um vídeo muito importante para tratar com vocês. E antes de iniciar aqui o vídeo, eu quero te pedir para fazer parte aí da nossa equipe. Nós estamos abrindo as turmas aí na plataforma Hotmart para você que quer estudar legislação para o concurso 2023. Vou deixar toda a informação aí na descrição do vídeo para vocês. E é importante deixar claro também que nós estamos trabalhando com uma companheira, colega Aline Neira, supervisora, que é especialista em educação, já está fazendo vídeos maravilhosos lá sobre o guia do especialista, muita informação importante para vocês. E eu mesmo já tenho lá mais de 20 vídeos da galeria, então se você comprar agora o curso, um pacote promocional, o link que eu vou deixar na descrição do vídeo, você vai ter promoção e vai ter acesso a mais de 20 videoaulas lá. Um curso totalmente online sobre legislação para concurso 2023 e todo concurso que tiver na área de educação, é a legislação. Olha, então, sem mais delongas aqui, vamos começar o nosso vídeo. Acompanhe na tela para vocês a continuidade desse resumo importante, tratando sobre a resolução 4789, movimentação de pessoal, vice-diretor, ASB, ATB, professor, muita informação para vocês. Na tela para você. É da demanda que nós mais temos recebido solicitações, que é a questão da alteração da regra estabelecida no artigo 11 da resolução. A secretaria já sabe do assunto, porque já foi tratada com o Sindiúti. O governo já sabe do assunto, porque eu fiz contato com a Secretaria de Governo, que é quem faz a relação institucional, né, com a comissão. Então, esse é um assunto que já é uma solicitação, sabe, Tarcísio? Na verdade, assim, no final, não é aqui uma audiência para ninguém convencer ninguém. Eu estou trazendo o apelo de milhares de profissionais da educação. Imagino que se na gestão nós pudermos ter um comportamento que não prejudique as pessoas, nós já teremos feito bastante, né? Nós já teremos feito bastante diante de uma categoria que enfrenta muitas dificuldades, muitos problemas. Você sabe que eu faço visita técnica em escolas, então eu vivo o chão da escola. Não vivo tanto quanto as professoras, as agentes auxiliares de serviço, as diretoras, as especialistas, as ATBs, porque elas estão lá todo dia, mas eu vivo muito o chão da escola porque eu tento levar a comissão de educação para o cotidiano da escola. Então eu sei o que a categoria está vivendo. E eu sei que quando a categoria faz alguma reivindicação, não é uma reivindicação meramente de privilégios. É uma reivindicação para tornar a vida de professora, no caso do quadro de escola, possível. Então, eu desejo muito que a gente tenha nesta audiência e como encaminhamentos posteriores essa sensibilidade. Às vezes, a decisão da secretaria
ela pode nos dizer que é a decisão mais acertada, tecnicamente, administrativamente, mas a gente tem que optar pelo mais acertada tecnicamente, isso são regras que vêm na hora. Nós já enfrentamos o desgaste da questão do vice-diretor, né? Nós temos mais de 50% da categoria com vínculos precários de contratação temporária. Eu tive acesso à nota técnica do Ministério Público fazendo essa recomendação. Só lamento que essas informações só tenham chegado à categoria na hora da resolução, né? Aliás, na verdade, a nota técnica foi depois da resolução, porque eu fiz contato com o promotor da 25ª Promotoria da Educação e foi assim que eu tive acesso ao documento, que solicitei a ele que ele pudesse fazer uma mediação para que nós tivéssemos um momento de transição entre o que ele estava recomendando e a realidade da escola, né? Então, a gente segue, acho que a comissão cumpre uma tarefa, muitas vezes, de fazer essa mediação entre o que a gestão acha que é melhor e a categoria, a comunidade escolar, né? Ao ver os 4 anos de trabalho da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, ninguém pode afirmar que aqui é uma discussão corporativa. Que eu acho que é o motivo maior da nossa resolução, porque a maior regra alterada foi essa, né, que é o artigo 11, e aqui a gente traz o agrupamento e a composição de aulas, formação de cargos de professores, obrigatoriamente no mesmo turno, com aulas existentes no componente curricular, área de conhecimento, itinerários formativos, atividades integradoras, demais componentes, observadas as habilitações correlatas dispostas na Resolução 4773 de 2022. Excepcionalmente, na inexistência de aulas no mesmo turno, observados os critérios deste artigo, os cargos poderão ser compostos com aulas de turnos distintos. Na formação de composição, agrupamento de cargos do componente curricular Educação Física, deve-se observar o disposto no artigo 5º da resolução, que traz normas específicas para esse componente curricular. Por favor, Fernando. Então, eu trouxe para vocês o objetivo dessa modificação. A composição, o agrupamento de aulas com conteúdos da BNCC, itinerários formativos e atividades integradoras, proporciona o maior número de cargos completos, otimizando a escolha do professor no mesmo turno. Ano passado, a gente recebeu muita crítica de que os cargos poderiam ser formados apenas com a BNCC, e isso deixou os professores um tanto quanto insatisfeitos, porque, por vezes, eles tiveram que mudar de turno, às vezes trabalhando em 2 turnos, em 3 turnos, para que eles pudessem ter o seu cargo completo. Então, a gente traz essa mudança, deles poderem completar com itinerários formativos, com atividades integradoras, com os outros componentes, entendendo que o novo ensino médio é uma realidade, é uma política nacional, ela não é uma coisa passageira, né? Ela veio para ficar. Então, é importante que a gente se adeque à rede para atender os professores e causar o menor prejuízo possível para eles e não trazer esses transtornos como trouxe esse ano. Com isso também, pensamos na redução do quantitativo de cargos com carga horária incompleta. Aqueles cargos que ficam 2 aulas, 3 aulas, 6 aulas, quando a gente expande para fazer esse agrupamento com esses outros componentes, a tendência é que a gente não tenha esses cargos muito diminuídos, né? Que a gente possa fazer uma atribuição mais assertiva. A atribuição anterior, até o momento, ela era feita de uma forma aleatória, né? Muitas vezes o diretor levava o plano de atendimento com as turmas que estavam previstas para serem formadas e o professor fazia aquela escolha de forma aleatória. Então, às vezes, isso, por não estar organizado, causava aulas em 2 turnos e em 3 turnos. E aí a gente pensa que o professor, como a gente tem que sempre estar atento às dificuldades da categoria, ele tinha que se locomover para a escola de manhã, de tarde e à noite. E às vezes com 2 aulas de manhã, 2 aulas à tarde, 2 aulas à noite. Isso gerava um custo muito grande de transporte, né? de custeio desse trabalho dele. Então, a gente, diminuindo essa possibilidade, a gente melhora essa condição do professor. Pode passar, Fernando. E aí, esses cargos muito diminuídos, eles também dificultavam o aceite.
Então, muitas vezes o professor chegava para uma convocação, verificava que aquelas aulas eram poucas aulas em 3 turnos, e ele não aceitava. Não porque ele não queria trabalhar ou não precisava de trabalhar, não aceitava porque não dava para ele pegar essas aulas e ainda colocar um outro cargo ali, né? Ele precisaria de 2 cargos para se manter, e com essas aulas nesse formato ele não conseguiria. Dependendo do horário organizado, então, na escola, aí que era impossível e impraticável. Então, a gente tem nos nossos sistemas o registro de componentes curriculares que tiveram até 15, 18 editais sem nenhum professor, né? 18 editais sem nenhum professor. Quer dizer, o estudante, que é a nossa premissa, nosso foco, educação, ficava ali, sem a aula, precisando da gente buscar, achar alternativas para que esse estudante pudesse ser assistido por um professor. E aí, pensando nesses estudantes também, a gente foi criando melhores opções e trazendo essa nova regra. Os professores que precisam de mais de uma admissão, ou já têm 2 admissões do Estado, professores efetivos ou convocados, se a gente coloca os cargos num turno só, eles podem pegar outro cargo, outra admissão, nos turnos distintos. Então, se o professor está trabalhando à tarde, ele ainda tem manhã e noite para poder trabalhar. Se ele tem de manhã, ele tem tarde e noite para poder trabalhar. E assim, sucessivamente, para que a gente possa atendê-los da melhor forma. Os cargos e funções completos facilitam também na hora de uma possível substituição. A gente tem afastamentos legais, isso ficou muito comprovado no período em que a gente não podia contratar, pela decisão do STF e posterior pela decisão pelo guarda-chuva do TSE, que a gente ficou com muitas ausências de professor, né? Os professores têm afastamentos legais e eles precisam desse amparo, e esses cargos muito divididos prejudicam que consigamos substituí-los com facilidade. Mais uma vez, o estudante fica prejudicado se a gente não tiver esse olhar atento e criterioso para ele. Fernanda. Então, a nova formação de cargos, ela vai reduzir também aquela questão de excedência, né? A gente tinha professores que ficavam excedentes, parcialmente excedentes ou totalmente excedentes, e tinham que mudar de escola, tinham que ser remanejados para outra instituição. Às vezes já criavam ali um vínculo até afetivo com a escola, porque a gente que é professor, a gente cria esse vínculo com os nossos estudantes, com os nossos colegas, com a própria instituição, e eles eram obrigados a serem remanejados por falta de aulas. Então, essa nova organização também visa não ter esses casos ou diminuir bastante esse tipo de situação. E uma maior transparência das composições e agrupamentos de aula para atribuição de extensão de jornada. Extensão de jornada é aquela quando não tem professor efetivo, um outro professor efetivo pode requerer as aulas que estão em cargo vago ou em substituição na escola. Isso, gente, Fernando, pode passar, por favor. Essa resolução, ela vem ratificar uma prática que já era adotada por grande parte dos nossos gestores, né? A gente tem um grande número deles que já fazia dessa forma, já faziam essa divisão, já faziam esse agrupamento e já deixavam os professores exercerem o direito deles, que está descrito no artigo 12 e permanece inalterado, resguardando todos os critérios de transparência, de isonomia, para que eles possam escolher aquela atribuição, né, aquele cargo que melhor lhe atender, que for mais favorável para ele exercer o seu trabalho. Então, o que a gente fez aqui foi organizar a rede, ratificar uma situação que já era posta por muitos gestores, mas que precisavam do nosso apoio. Nenhuma regra, gente, vai agradar a todos, isso a gente já sabe. Mas a legislação, ela precisa de garantir e assegurar que todos tenham seus direitos respeitados. Então, quando a gente traz uma regra, ainda que nova, ainda que inicialmente possa causar algum espanto, ela vai beneficiar algumas pessoas e pode, sim,
causar essa sensação de prejuízo a outras, né? Isso acontece com todas as nossas legislações, desde a Constituição até resoluções, isso sempre vai acontecer. Mas o que a gente precisa de deixar muito claro, que o nosso objetivo maior é garantir uma isonomia e uma impessoalidade, para que todo mundo tenha direitos iguais. Então, da mesma forma que acontecer na escola A, vai acontecer na B, vai acontecer na C, vai acontecer na D, e todo mundo vai ter os mesmos direitos. Todo mundo vai poder continuar escolhendo os seus cargos de forma organizada.